Senhoras e senhores, comunidade almense, bom dia. Dando seguimento à nossa série de vídeos acerca das eleições municipais. A priori, meu intuito era de me manifestar tão somente para a eleição de vereador, né, para o parlamento municipal, mas, tendo em vista a repercussão do vídeo anterior, em que me apresentei a vocês, fui solicitado a me manifestar acerca da eleição de prefeito para o executivo municipal. A priori não tinha essa intenção, mas como foi requerido e eu entendi salutar nesse momento, também me manifestar, me posicionar acerca da eleição de prefeito. Pois bem, temos dois candidatos, o Neri e o Goiani Barbosa. Neri é vice-prefeito na chapa em exercício, licenciado para concorrer ao cargo de prefeito, mas está aí há praticamente 8 anos, exercendo a função de vice-prefeito. E, a meu ver, exercendo dignamente, com honra, com dignidade, prestando assistência à comunidade, ao que me consta, né? Sempre ouço relatos de que ele atua de maneira decente e satisfatória. Currículo do Neri, em termos de trabalho, não acredito que vocês sabem mais do que eu, um empresário local, que gera emprego, né? Pessoa responsável, não há nada que o desabone. Por si, a meu ver, está habilitado a ter o seu voto de confiança. O meu teria se eu assim fosse, se eu votasse aí no município, com certeza. Não teria dúvidas. Por isso que para mim era desnecessário me manifestar acerca da eleição de prefeito em função disso. Porque você tem dois candidatos que o passado de cada um deles fala por si. Mas a gente não há de... E um dos motivos que me levou a fazer o vídeo é em função de que dos mais jovens, que pode ser que não tenha conhecimento do contexto histórico e da história de cada um dos dois. E aí vou falar do Goiani Barbosa, porque que ele não merece o seu voto, não merece exercer novamente o cargo de prefeito do nosso município. Goiani Barbosa foi prefeito eleito com a votação esmagadora, muito bem votado, e a comunidade local naquela época depositou uma confiança muito grande nele, que a gente vinha de um período muito difícil, de superinflação e de uma administração não muito eficiente. E tinha-se esperança de que ele, com a juventude, com o vigor que ele demonstrava naquela época, pudesse fazer um trabalho minimamente decente. Pois bem, ele assumiu a prefeitura, um ano e pouco depois. Ele sofreu o processo de intervenção, porque ele exercia uma vida dupla. Era prefeito, exercia a função de prefeito, não era prefeito, ele exercia, ocupava o cargo, porque ele de fato não governava. Ele exercia uma carreira artística, era cantor e prefeito. Ora, se você lega a alguém o direito e o dever de te representar, de exercer a função de prefeito, você quer que ele exerça, você vota pensando que ele vai exercer o cargo de prefeito. Ele era cantor, não tinha gestão, por isso sofreu o processo de intervenção. Diz a história que, e por isso eu falo, que é para os mais jovens, porque os mais velhos, contemporâneos, mais ou menos da minha idade, 40, 50 anos, conhecem muito bem esse contexto. Então, tem uma frase que diz que a gente tem que contar a história, rever o passado, para que os mais velhos não esqueçam e para que os mais jovens aprendam. E baseado nesse contexto do passado, você projeta o futuro. Como é que a gente pode projetar um futuro com Goiani Barbosa, por exemplo, tendo em vista a nossa realidade, o município com finanças equilibradas, servidor público recebendo em dia, com alguém que abandonou a gestão para seguir uma carreira artística? Quem garante que hoje ele fará diferente? Então, a gente tem esses dois parâmetros. Olha os dois candidatos. Não há, na minha concepção, não há o que se pensar. Votar no Neri. E outra, observa-se no candidato Goiani Barbosa um oportunismo barato.
após a eleição em que ele foi prefeito, após encerrar o mandato, ele sofreu o processo de intervenção e retornou, concluiu o mandato, ele foi embora da cidade. No tempo desse interstício de que eu ainda morava aí, não me recordo dele passar uns dias aí, assim, se ia, ninguém via. Ele não tinha convívio nenhum com a nossa... E vocês sabem mais do que eu, porque vocês estão... O eleitor, você, eleitor de Almas, está aí. Eu estou fora desde os 15 anos de idade, praticamente. Mas vocês continuam aí. Qual foi o momento que Goiânia apareceu aí para dar suporte, para se apresentar, para dizer que tem convívio no nosso município? Ora, agora é no momento em que a cidade tem boas receitas, está se apresentando com boas receitas, finanças equilibradas, ele resolve retornar como um Messias, como um salvador da pátria? Ora, esse oportunismo barato insulta a inteligência até mesmo do homem médio. Não há, senhores e senhores, não há como se acreditar nas palavras de uma pessoa dessa. Sinceramente, sinceramente, não esqueçamos o passado. O passado ele é importante para a gente analisar o presente e projetar o futuro. Não dá para a gente imaginar com esse cidadão exercendo a função de prefeito, fora as investigações que estão correndo. Não vou apontá-las aqui porque, como operador do direito, não me cabe fazer conjecturas acerca de investigação. Mas